falando Mari, Mary? Qual que é o melhor? É o Mari, pode ser Mari. Mari, beleza. Nada de Manhattan, louca. Boa, já pegou espírito. Já. Opa! Pé de limão ao vivo aqui, já no jeito. O primeiro Conexão Caipirinha via o nosso Instagram. É isso mesmo, e olha, hoje nós vamos com uma pessoa aqui que é bem legal, que é a Mari Púrpura. É isso mesmo, a Mari Púrpura vai participar hoje desse Conexão Caipirinha. Vamos fazer uma caipirinha aqui com ela, bater um papo, vamos lá? Oi. Seja bem-vinda ao nosso Conexão Caipirinha no canal Pé de Limão. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui na live. Que legal, que bom você estar aqui com a gente. Nós vamos bater um papo agora, tá? Falando um pouquinho sobre essas questões que estão acontecendo nesse momento no Brasil. E a Mari é jornalista, a Mari também tem o seu canal no YouTube, escreve muitos artigos, tem muito o que dizer pra gente aqui, e vai ser com certeza um papo muito legal, sem contar que é uma pessoa extremamente simpática, né? Muito obrigada! Adorei! Não, sempre atenciosa, muito gente fina. Mas Mari, vamos lá, eu quero fazer uma primeira pergunta para você aqui, que eu acho que é muito importante a gente começar a discutir isso. Nessas últimas semanas, que nós estamos aí nesses últimos 10, 12 dias que o Brasil está passando por um processo de isolamento social, né? Infelizmente, um dado tem chamado a atenção da gente aqui, que é quando as famílias se juntam, ficam mais em casa, infelizmente a mulher acaba sofrendo mais e a violência doméstica passa a ser um problema real. Só no Rio de Janeiro, presta atenção nisso, nos primeiros 4 dias de confinamento, subiu em 50% o número de denúncias de violência doméstica. Em São Paulo chegou a 40%. Mari, por que isso acontece ainda no Brasil? Bom, então boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite aqui para participar da live. Me sinto lisonjeada com a confiança. Eu acho que a cultura estruturada sobre a lógica patriarcal foi construída ao longo de muitos séculos. Então, muito embora aos poucos seja tratado cada vez mais o assunto da importância do combate ao machismo, à agressão, à desigualdade de gênero, ainda assim isso é estrutural. Significa que nós fomos ensinados a nos comportar segundo uma lógica voltada para a dominação do sexo masculino, né? E por isso muitas pessoas reproduzem o machismo, sejam os homens sendo machistas ou mulheres que exportam o machismo, porque todos somos criados dentro de uma sociedade machista, em diferentes graus. Eu gosto de uma frase muito interessante que a Manu Dávila, uma vez dando entrevista para o meu canal, falou. Ela disse que o machismo é como uma piscina. Tem gente que está se afogando e tem gente que está só molhando os pezinhos, mas estão todos na mesma piscina, né? Tanto melhor quando a gente consegue se desconstruir a ponto de ir se afastando de algumas coisas básicas do machismo e se policiando constantemente para não reproduzir de novo. Então, o machismo ele existe, na minha opinião, em qualquer estrutura familiar, mas algumas estão muito evoluídas nesse combate, outras estão reproduzindo como se reproduzia séculos atrás. Infelizmente, né, em algumas famílias a gente vai observar que o crescimento da violência, porque as pessoas estão juntas e continua a ideia do homem de posse sobre o corpo da mulher, a ideia de que ele pode fazer o que ele quer. E nesse momento eu acho importante combater o que muitas pessoas reproduzem, de dizer que assim, a mulher tentou se libertar e o homem reagiu. Não existe motivo e justificativa para a agressão. Ela acontece muitas vezes porque na cabeça daquele sujeito ela é estrutural. Ele desde sempre foi criado acreditando que tem essa posse. E em outras famílias isso vai se manifestar de uma maneira aparentemente mais branda, que é quando o pai manda a filha lavar a louça de todos e o filho pode ver televisão e não arrumar nada que ele sujou. Então, todos os tipos de machismo precisam ser policiados e a gente precisa entender, pelo menos na minha opinião, que a agressão ela é fruto de uma cultura, uma parede na qual a gente pôs vários tijolinhos. E a piada machista, a brincadeira machista também é um tijolinho, né? E precisa ser combatido. Mari, isso é uma verdade. E isso às vezes está muito intrínseco na educação que as pessoas tiveram. Eu estava assistindo uma reportagem, o João Gordo entrevistando o Nazi do Iro, Nazi Valadão.
E eles começaram a discutir essa questão do feminismo e do machismo. Ele falou uma coisa que é bem interessante. Ele falou, eu tive uma educação que foi avançada para a época, mas mesmo assim foi uma educação extremamente machista. Meus pais evoluíram, eu evoluí e eu estou fazendo meus filhos evoluírem, né? E meus filhos estão fazendo eu evoluir com um entendimento muito melhor dessa questão de machismo e feminismo, muito mais na questão da igualdade. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, isso daí é mais lento, né? Sim, e muitas vezes a gente estereotipa, a gente pensa que o estuprador é aquele cara que fica esperando a mulher aparecer num beco escuro, atrás da lixeira, né? Quando, no fundo, ele pode ser o presidente da multinacional, que se sente livre para encostar na secretária a hora que ele quer, né? Ou o presidente da República, né? Exato, o machismo e a agressão, ele pode estar presente como forma de dominação em diversos ambientes que muitas vezes a gente não imagina e muitas vezes a gente se sente acuada de denunciar por diversos medos, por medo de ameaças, por ser agredida novamente, ou medo de perder o emprego. Então é uma pressão constante que precisa ser vigiada, né? Mari, eu falei do presidente da República agora, né? Até porque ele tem uma declaração muito forte, dizendo para Maria do Rosário que eu não te estupro porque você é feia, essas coisas assim, né? Então você vê que um cara que hoje é presidente da República já teve declarações absurdas como essa. Mas, voltando aqui a essa questão de declarações absurdas do presidente, hoje nós vimos aí mais uma vez ele fazer um trabalho sério contra o confinamento, ou seja, contra esse isolamento social que a Organização Mundial da Saúde, todos os médicos, todos os prefeitos, todo mundo que trabalha na área da saúde, até mesmo o ministro da saúde dele, né, pediu para que as pessoas fizessem, para que as pessoas tivessem o mínimo de consciência de que, olha, o problema não é simplesmente você pegar a doença, o problema é todo mundo estar com a doença e o Estado, nem mesmo os hospitais particulares, têm condição de atender todo mundo. Isso é uma pandemia. E mesmo assim, o cara está pedindo para que as pessoas deixem de ficar em casa, que vão para a rua, que movimentem o comércio. Inclusive, tentou colocar uma propaganda de televisão absurda sobre isso. E me parece, eu não tenho essa informação confirmada, que hoje pela manhã ele fez uma visita na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Né? Foi na Ceilândia, no Distrito Federal. Foi na Ceilândia, no Distrito Federal. O nome é bem parecido, mas foi em cidades, regiões, partes ali do DF. Que são áreas de comércio também, né? Exatamente. Como é que a gente consegue conviver com um cara desse? Qual que é a estratégia do Bolsonaro, na sua opinião, para ficar com esse processo que ele está de contra a maré, contra todo mundo? Olha, na minha opinião, ainda que pareça muito paradoxal o que eu vou dizer, o Bolsonaro está extremamente confortável na posição dele. Por quê? Se você observar a onda mundial, são todos os chefes de Estado falando fiquem em casa, todos que puderem não saiam, defendendo o isolamento. E o Bolsonaro vem com a narrativa de que a economia não pode parar. Pois bem, uma vez ele sabe, né, que boa parte da população vai ficar em casa, algumas pessoas vão ser obrigadas a ir trabalhar, outras vão ficar a contragosto porque as próprias empresas vão fechar, vão ter diversos cenários, mas boa parte das pessoas vão parar. E aí, naturalmente, isso gera um quadro de paralisação econômica, né, e mesmo de recessão. E aí, uma vez que as pessoas ficam isoladas, reduz muito a quantidade de contágios e de mortes. E aí, num cenário pós-pandemia, ele fica confortável na narrativa do seguinte: primeiro, que todos os problemas de números com relação à economia, ele vai dizer que não podem ser atribuídos ao governo dele, porque que governo que enfrentou uma pandemia desse tamanho? Segundo, ele vai dizer o seguinte: ele vai relativizar essas mortes e dizer, tá vendo? A economia parou, eu falei que era para ir para a rua. Se tivessem ido para a rua, não teria sido tão grave. Por quê? Porque ele vai trabalhar na atmosfera da hipótese. Ele vai argumentar que esses estudos são falsos, que só morre idoso, que foram... Enfim, tudo que foi amenizado pela medida emergencial do isolamento, ele vai dizer que é tudo balela, que poderia ter saído na rua e que ele alertou que poderia ter sido menos grave para a economia. E se acontece o contrário, se
todo mundo ignora realmente as medidas emergenciais de segurança, né, anunciadas internacionalmente, e vai para a rua e tem um derramamento de sangue, ou melhor, uma pilha de corpos, a gente comprova que ele está errado. Só que ninguém quer comprovar que ele está errado às custas de mortes, né? Então ele está em qualquer conjuntura, ele está muito confortável. Ele ainda vai utilizar, acredito eu, essa desculpa, essa narrativa invertida, né, de que a economia parou desnecessariamente, que as pessoas fizeram um alarde, sucumbiram à narrativa chinesa para domínio geopolítico. Infelizmente, esse é o cenário, na minha opinião. Infelizmente, nós temos um presidente que ele só pensa na comunicação, assessorado por alguém que só pensa na comunicação, é a comunicação do mal, né? É a comunicação baseada em vamos criar a nossa narrativa. Exatamente, você resumiu muito bem, é isso mesmo, na minha opinião é isso. Infelizmente a gente tem que passar por isso, mas tem um detalhe que está acontecendo aí, Mari, que houve aí uma discussão da equipe econômica do Bolsonaro que andaram fazendo aí um pequeno elogio à política econômica do Lula. Do Guedes, né? O Paulo Guedes? O Paulo Guedes e o pessoal da equipe econômica dele acabou fazendo esse pequeno elogio. E aí começa a demonstrar que o Bolsonaro já não está mais nem falando a mesma língua que o Guedes. E como já não está falando a mesma língua do Mourão, né? Ele deve estar arriscando tudo nessa questão aí, mas você acha mesmo que o Bolsonaro, fazendo essa narrativa e já percebendo que dentro do próprio governo a coisa não tá legal para ele, você acha que ele só está arriscando tudo ou ele está realmente querendo fazer aquela história, né? Eu desorganizando, eu posso me organizar? Eu aposto mais na segunda opção. O Bolsonaro, ele aposta na narrativa do absurdo. Eu estava lendo uma análise recentemente muito interessante, com a qual eu concordo, que assim, a política, até antes, na era pré-Bolsonaro, digamos assim, ou pré-Bolsonaro disputando eleições, porque ele está aí há décadas, né? Não podemos esquecer, sem aprovar um projeto relevante sequer. A política pré-Bolsonaro era a política da conciliação. Então, muitos partidos, muitas gestões apostavam em chegar ao poder tentando fazer coligações, alianças, abrindo mão de algumas pautas ou flexibilizando para que assim conseguissem se unir com outras forças políticas e chegar ao poder, né? Conseguir unir capital político. O Bolsonaro vem um pouco depois do Cunha, né? O Cunha já, infelizmente, aquele sujeito quebrou paradigmas quando conseguiu a maioria apenas procurando o apoio de deputados que estavam isolados. Então ele foi pegando todos esses, um a um, né, captando isso até chegar lá. Então isso foi novo, realmente. E o Bolsonaro vem também com a lógica inversa, que é a seguinte: em vez de fazer uma afirmação conciliatória, ele faz uma afirmação absurda. Essa afirmação absurda, obviamente, vai ser contestada por boa parte das pessoas, do tipo, a Terra é plana, né? Alguma coisa do tipo. Mulher é fraquejada, enfim, muita gente vai se chocar. E esse tipo de estratégia faz com que tenha tanto comentário, né? Ele governa pelo Twitter, então sobe ali nos trending topics algum absurdo que ele fez ou falou, que ele acaba ficando sempre no centro das atenções, e isso faz com que a popularidade dele cresça. E aí ele vem como o antissistema, né? Como se ele fosse realmente muito fora do sistema, e acaba servindo ali, caindo como uma luva para o discurso de quem é despolitizado e acha que ele ia acabar com a corrupção. Segundo essa análise, isso também aconteceu com o Bernie Sanders, só que daí de um lado positivo lá nos Estados Unidos, porque na meca do capitalismo, o cara em plenas eleições, processo eleitoral, se afirmar como socialista, fazia com que ele ficasse sempre como preferência de ser perguntado em todos os debates, as pessoas ficavam chocadas, e nisso ele foi crescendo com o apoio da opinião popular. Então, eu acho que é uma estratégia muito contemporânea de afirmar algo que vai contra as correntes principais de pensamento, que fazem com que todo mundo olhe para ele, não para o cara que está sendo razoável, conciliatório, enfim. Mas só para fazer um comentário em cima do que você falou, infelizmente o americano nunca traz uma boa notícia para a gente. Faz tempo que não traz, né? Porque parece que o Sanders não vai conseguir ser o candidato que vai ir contra o diabo loiro lá, né? Sim, eu estava lendo a respeito, tem toda aquela questão do Jim, que teve um apoio a um outro que também foi acusado de coisas muito graves, né? Se você tem acompanhado,
que tem a ver com isso que a gente falou na primeira pergunta. Eu não vou acusar aqui, né? Mas a gente sabe que foi muito sério. Mas, assim, o cara, o que eu acho que é interessante ver é como um socialista assumido cresceu, assim, em apoio popular com essa lógica, né? Que pode parecer suicida, mas eu acho que ele teria talvez ido menos longe se não tivesse essa estratégia. E seria o cara que de verdade iria bater de frente com o Trump. Mas parece que o Trump conseguiu garantir que no próprio ninho os caras se resolvessem de uma forma que fosse beneficiar ele para as eleições, mas que também está bastante complicado para ele lá. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Já tem muita gente falando aí que é capaz a gente ter como presidente em breve aí o Mourão. Você acredita nisso? Olha, eu acho que nada é impossível, né? Como dizem, a política do Brasil não é para amadores. Até analistas internacionais ficam um pouco perdidos. E eu acho que esse bombardeio de informações e a lógica do fire hosing, né? A mangueira de fogo que fica jogando, cuspindo coisas, testando a população, para depois dizer que a mídia estava mentindo, é uma maneira de nos confundir muito. Recentemente teve aquela questão do Eduardo Bolsonaro, que eu não sei se a gente conversou por telefone, que ele parece que entrou em contato com a Fox, atestando que o pai dele tinha testado positivo para o coronavírus, né? Aí a Fox soltou e eles esperavam que a imprensa brasileira, seguindo a onda da Fox, que é um veículo ainda que conservador, muito conhecido e respeitado lá fora, esperavam que noticiassem que está positivo, para depois eles desmentirem e dizerem que nossa imprensa não vale nada. É uma maneira de enfraquecer. Então, quando eles falassem que tem muitos casos de Covid positivos sem ser testados, eles iriam dizer, não, nossa imprensa somente inventou que meu pai está doente. Só que a imprensa aqui não caiu nessa, né? Eles começaram a noticiar que a Fox tinha noticiado. Então, eles não assumiram a autoria da manchete, eles acreditaram. E uma vez o Eduardo tentando desmentir, o próprio cara da Fox falou, não, querido, você que me passou essa informação. Então, eu acho que isso é feito para nos confundir. E então, é muito difícil dizer assim, será que teremos um Mourão? Eu acho que até mesmo se isso acontecer, eu não descarto que seja um impeachment, uma renúncia com cara de impeachment articulada pelo próprio Bolsonaro, porque corre a boca pequena que ele tem já essa carta de renúncia já preparada em troca da anistia dos filhos, que tem milhares de rabos presos aí com dezenas de coisas relacionadas à milícia, enfim, que sabemos que eles são acusados e investigados, então eles renunciariam em troca de que os filhos fossem deixados em paz. Mas eu não tenho como afirmar isso, né? Isso são especulações. Mas tem todo o direito de acreditar. É tanta coisa que a gente tem envolvendo o Bolsonaro que vai dar facada a ele estar com o coronavírus, que a gente nunca sabe que é verdade, nunca sabe como é que é. Assim, como eu já disse para todo mundo, você é uma pessoa muito simpática, antenada. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho mais sobre você pra gente aqui. Vamos fazer um momento Conexão Caipirinha TV Fama, entendeu? Vamos juntar os dois. Conta pra gente como é que tá sendo esse período em casa. Você tá sozinha, tá com o marido, com o namorado, você tá com a família. Como é que tá esse momento? O que você tem assim, quais são as descobertas que você tem feito na sua casa? Olha, eu estou sozinha, né? Eu moro sozinha, sou solteira, não visitei a família, exatamente pelo que eu acredito que o isolamento social consiste em não quebrar o isolamento total, se você puder. Então, eu não estou abrindo exceções para sociabilidade, né? Apenas para socializar. Apenas fazendo minhas atividades online. E aí, eu passei por algumas dificuldades. Porque, assim, uma vez tendo entrado em isolamento, meu isolamento começou no dia 14 de março, quando completamos 2 anos sem respostas pelo assassinato de Marielle Franco. E aí, nesse dia, né? Foi um marco. Eu nunca esqueço do dia que eu comecei o isolamento, porque era exatamente o dia em que esse assunto estava sendo muito debatido, né? E aí eu comecei a perceber que a minha quantidade de trabalhos aumentou, porque muitas das coisas que eram presenciais foram transferidas para o universo virtual, e também pelo fato de eu não me sentir em paz em simplesmente
responder às minhas demandas particulares, né? Eu estava vendo pessoas queridas, pessoas muito bem informadas, ainda assim insistindo que o isolamento era um exagero. Então comecei a fazer vários vídeos, né? Eu fiz três linhas nesses vídeos. Acho que eles já somam 11 conteúdos. E uma das linhas foi jornalística, no sentido de coletar relatos de amigos que estão ao redor do mundo e falaram como está a situação por lá. A segunda foi de denúncia, fiquei ligando para restaurantes, clínicas de estética que eu recebi e-mail para perguntar por que eles não estavam fechando e qual que era a orientação dos chefes, o que eles achavam de ainda estar abertos, né? E também de análise aqui na Parede Púrpura, falando o que consiste o isolamento, por que na minha opinião é importante se isolar, né? E aí, isso acabou demandando muito do meu tempo, porque eu ficava fazendo, editando, coletando. Tem até hoje alguns dados que eu preciso publicar no próximo vídeo, que ainda não deu tempo de editar. Então, na minha quarentena, eu tive pouquíssimo tempo de lazer. Eu não tenho televisão, não assisti nada. E fiquei nisso, fazendo intervalos em chamadas de vídeo com amigos. E aí, eu também tive que cuidar do emocional, porque eu percebi que por 3 vezes já eu caí numa atmosfera de ansiedade, de desespero mesmo, de começar a chorar e achar que é o fim do mundo, sabe? E aí eu precisei me acalmar, conversar com pessoas queridas e falar, não posso ficar só vendo notícia disso. É uma necessidade de descansar um pouco a cabeça, pensar em outra coisa, porque senão a gente enlouquece dentro de casa. Então eu também estou tomando cuidado para não ficar obsessiva com esse assunto. Não dá para pensar só nisso, né? É complicado, mas tem aproveitado também para cozinhar, fazer atividades novas. Ô Mari, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa aqui a mais para você, que já tem umas 3 perguntas aqui. Estão perguntando se foi você que pintou a parede aí atrás. Qual a história dessa parede? Então, essa parede, ela já esteve em 2 lugares, né? Em 2 apartamentos. É porque quando eu me mudei, eu não noticiei, só depois. Então, eu pintei a parede no primeiro apartamento, ela era o dobro do tamanho dessa. Aí, depois, por questões financeiras, precisei mudar, o aluguel lá estava muito caro. Aí, vim pra cá, tive a ajuda de uma pessoa para pintar. E a história da parede, basicamente, assim, eu tinha ela bem antes de pensar em fazer o canal, porque eu sou aderecista de formação. Então, eu fazia adereços, tirava as fotos nessa parede para postar. Inclusive, a foto do padrãozinho do canal Púrpura, ali do perfil, é de uma sequência dessas fotos de adereço. E aí eu tinha a ideia de fazer um canal de esquerda ou um blog, alguma coisa assim, que eu ainda não sabia como ia fazer, voltado para discussão de novas maneiras de pensar o progressismo. E nesse sentido, o vermelho é muito estigmatizado numa sociedade despolitizada, né? Eles não enxergam a verdadeira ideia do vermelho. Eles acham que isso é ultrapassado, que a esquerda tradicional tem ideias velhas. Então, o púrpura seria uma forma de renovar, mostrar que tem como você ser progressista atendendo a demandas atuais. E aí foi ficando, canal Púrpura. Também escrevi muito antes de entrar no canal, de começar o canal. E aí eu colocava essa palavra nos títulos. Então já tinha essa ideia de usar essa palavra, né? Achava ela sonora e por aí vai. Virou sua marca mesmo, né? Não teve como. Combina. E uma pessoa perguntou se quando sai do AP pinta de branco. Sim, foi uma dó, mas no outro momento tiramos a história toda da parede ficou branca. É uma pena, né? Porque a pessoa que entra no apartamento fala, pô, tô morando num apartamento onde a Mari trabalhou aqui. Valoriza o imóvel, né? Às vezes a pessoa é bolsonarista e fala, tira isso daí, pinta de verde e amarelo. Aí pinta de verde e amarelo, como se o verde e amarelo fosse deles, né? Não é fácil a gente viver com esse pessoal. E, cara, eu tô assim, eu tô muito, muito preocupado com as coisas que eu tô vendo na internet. E não é que ontem, cara, em São Paulo teve uma carreata de caminhões pelas ruas, falando que eles não vão ficar em quarentena. Parece que tem um pessoal aí que tá meio Walking Dead, assim, tá meio... Olha, vamos enfrentar, em nome do Bolsonaro, a própria morte. Não é uma insanidade dessa galera? Eu acho que as pessoas se sentem confortáveis em entrar em uma atmosfera de anestesia, de negação coletiva, porque é muito desconfortável realmente entrar no processo de parar
todos os seus planos, aquilo que estava indo bem, lucrando, enfim, vai ter que ser estagnado. Um relacionamento talvez tenha que ser vivido à distância, se as pessoas não moram juntas, não estão juntas. Planos, você pensa todo mundo que trabalhou um tempão para tirar férias, comprou viagens e teve que parar. Tudo isso é muito desconfortável, se deparar com esse tipo de realidade, né? E outras demandas também, muito mais sérias, como, por exemplo, a pessoa não ter o que comer se não sair para trabalhar, antes de ser aprovada pela bancada de oposição a renda emergencial cidadã, né? Renda cidadã emergencial. E aí, por conta disso, as pessoas começam a questionar aquilo. Outras, como esse problema que a gente discutiu no início, né? A pessoa fica em casa e sofre mais violência doméstica do que antes. Então, assim, a proposta de isolamento social nunca é confortável. Talvez em algumas esferas da sociedade mais privilegiadas ela seja, né? Em que a pessoa tem que decidir, como muita gente eu vi com essa demanda na internet, o que ela vai fazer com o tempo livre. Vamos fazer live, vamos ver série. Mas, assim, em linhas gerais, isso desorganiza e traz problemas sérios para muitos segmentos da sociedade. Então, por conta disso, e ainda servindo essa narrativa de apoio incondicional à figura do presidente, até para que a culpa não suba, né? Porque a partir do momento que você perceber, os bolsonaristas percebem que fizeram um absurdo votando nele, e para lidar com isso, né? Não pode dizer que a gente não avisou. Então é melhor, mais confortável para eles negar essa realidade, fingir que realmente é só um grupo que vai sofrer, vamos isolar só esse grupo. E no final das contas eles conseguem se sentir nessa atmosfera de achar que votaram certo e achar que estão fazendo certo em seguir a vida. Só que vale lembrar, a história já nos mostrou e continua nos mostrando, que esse tipo de negação coletiva tem prazo de validade. Porque quando atinge as famílias dessas pessoas ou os colegas que estão ali trabalhando no sistema de saúde emergencial, noticiam, né? Eles começam a ver que não é brincadeira, que estamos falando de vidas humanas. Cara, e assim, eu quero aproveitar esse momento aqui, nós estamos com uma audiência, a galera que está participando aqui, a Fabiana Pina, agora falando exatamente, é uma negação coletiva, estamos apenas tentando evitar um colapso no sistema de saúde. Fabiana, eles estão com uma dificuldade muito grande de entender isso, mas eu acho que é importante ter o discernimento de algumas coisas. Às vezes a gente lê as coisas lá no Facebook ou no Instagram e dá vontade de responder, defender os governos anteriores, entrar numa discussão. Não é o momento, né? Sinceramente, não vale a pena a gente entrar nessa discussão, porque parece que a intenção que essa galera que está trabalhando informação para esse gado, vamos colocar assim, está exatamente querendo, mais uma vez, fazer com que tudo vire apenas duas vias, né? Parece que quem está em casa fazendo quarentena é de esquerda. Se você está na rua, você é de direita. Se você está em casa fazendo quarentena, você é de esquerda, porque quem é de esquerda é vagabundo na cabeça deles. Então eu acho que de repente não vale a pena a gente entrar nessa questão. Eu acho que de repente é um momento, eu acho que, Mari, você vai saber falar até melhor do que eu sobre isso, é o momento da gente ter paciência e tentar divulgar para essas pessoas, até para as pessoas que são mais próximas a nós, a importância desse momento da gente pensar com amor, pensar com discernimento sobre o que significa estarmos passando por esse ano de 2020. Eu acho que você falou tudo, né? É muito importante ter discernimento. E eu acho que nesse caso em especial fica mais explícito ainda como as falácias do senso comum não resistem a um banho de realidade. Ou seja, dizer que esquerdista é vagabundo, que não gosta de trabalhar, que quem gosta de trabalhar vai pra rua, quem é vagabundo fica em casa. É muito bonito na cabeça deles esse tipo de moralismo, até porque o tempo inteiro, quando eles lançam falácias moralistas, eles se colocam do lado louvável da história e demonizam o outro, né? É demonizar quem não concorda com você. Isso é o cerne da postura antidemocrática, né? De achar que todo mundo, porque defende algo, em vez de atacar o argumento, vai atacar, fazer a falácia de homem, né? Atacar a pessoa. Você está em casa porque é petista. Não para debater e frutificar as ideias.
E aí, com isso, o tempo passa, as mortes começam a acontecer. Quem está informado sabe que estão morrendo pessoas jovens, pessoas da nossa idade. Acabou de morrer em São Paulo uma pessoa da nossa idade, um pouco mais jovem. E aí eles tentam aí buscar subterfúgios. Não, mas estava doente. Mas, bom, eu vou contar aqui uma coisa que eu fiz. Não sei se todo mundo vai achar certo, mas eu liguei. Abre seu coração, abre seu coração. Tá? Cansada de ver essas falácias do senso comum, eu liguei para parentes bolsonaristas e comecei a usar os argumentos dele, bem a lá Barbie fascista. Liguei e falei, oi, tudo bem? Gravando, né? Tudo bem? Então, eles, você tá se cuidando? Porque a força jovem tem que ir pra rua e tal. Eu falei, eu vou pra rua. Aí eles, como assim? Eu falei, ué, é só uma gripezinha, vou pra uma festa. Aí a minha avó falou, não, mas e se você pegar, eu falei, mas é uma gripezinha, se eu pegar eu não morro. Aí eles começaram a dizer que na opinião deles, eles imaginam que eu tenho a imunidade baixa, por isso deixa os outros irem trabalhar. Aí quando eu falei que tinha recebido proposta de trabalho presencial, eles, e você vai? Quer dizer, é isso que eu quis mostrar. Tipo, não adianta defender uma coisa baseada nesse moralismo se quando a gente fala dos seus, você sabe que sim representa risco, sim você quer protegê-los. Então gerou ali na família uma coisa de, meu Deus, ela vai pra rua. Eu falei, qual que é o problema? Eu sou jovem. Isso mostra que eles mesmos não acreditam nisso. É uma gripezinha para os outros, né? Mas pra gente não. Não é bem assim, né? Exatamente, né? Isso quebra um pouco. Foi um experimento social. Eu percebi que você fez um experimento social com a sua família e olha, acho que foi um experimento maravilhoso, viu? Divulga pra galera. Para não expor, né? Fiz um filtro ali, mas publiquei. Não, mas é exatamente a mais pura verdade. É uma falta de bom senso que rola nesse momento. Sim. Mas, Mari, falando dessa questão de bom senso, eu tenho que ter o bom senso aqui, que nós já estamos há meia hora batendo um papo. Né? O programa sempre é para ser, a gente conversou até, vamos fazer um programa de 15 a 20 minutos. Com a Mari não deu, viu, gente? O diretor aí já tá me xingando aqui. Com a Mari não deu, porque o papo é bom, a conversa é boa, a gente foi embora. Mari, quero agradecer muito você estar aqui com a gente hoje, tá? Quero agradecer também o convite, que seja o primeiro de muitas parcerias, e eu nem vi o tempo passar. A gente conversou, foi tão gostoso, foi um bate-papo mesmo. E desejo vida longa ao canal, cada vez mais sucesso e prosperidade. Todo mundo que está assistindo aqui, gente, para um pouquinho, um segundinho do seu tempo, vai lá no YouTube, dá um inscrever-se no canal Pé de Limão, assista o Conexão Caipirinha, né? E que eles arrasam. Gostei muito de conversar com vocês. E aproveita também, passa lá no canal Púrpura também, que vai ter muita informação legal e divertida, porque a Mari também faz umas brincadeiras bem legais lá, de vez em quando ela vira Barbie fascista, ela faz toda uma brincadeira. É assim, né, Mari? Pra gente passar informação com veracidade, a gente também precisa usar um pouco de humor, a gente precisa um pouco se divertir também fazendo isso. É importante isso, né? A política não pode ser construída para ser chata, ela tem que ser construída para ser acessível, né? Independente da forma. Exatamente. Mari, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa fazer isso mais algumas vezes, tá? Foi um prazer mesmo ter você aqui no Conexão Caipirinha e vamos aí passar isso aqui também, depois nós vamos replicar tudo isso aqui lá no canal Pé de Limão, para que todo mundo tenha acesso a essa entrevista tão gostosa que foi. Muito obrigado e quero dizer uma coisa para vocês. Olha só, eu coloquei uma torta para assar, falando, em meia hora a torta fica pronta. Estou preocupado que deve ter queimado a torta. Pedindo o cheirinho da torta. Pronto, tá pronto. Adorei. Obrigada por ter presente, viu? Um beijo. Isso aí, agradeço muito a participação. Valeu, Mari. Muito obrigado. Até a próxima. Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.